Pode falar, Isabela, É tá isso, contigo. hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial. Ela é pastora dessa casa, líder do nosso Ministério de Adoração, esposa do Benjamin, mãe da Maria, Ellen Santiago. Alô! Bem-vinda! Obrigada. É um prazer te receber aqui para conversar com a gente. Eu queria outra cadeira para eu ficar mais alta, posso? Ok. Hoje o podcast vai ser de Ellen para Ellen. De Ellen frente Santiago com a para Ellen Santiago. Quem vai Vocês orar, sabiam? A Quem vai Ellen tem o mesmo sobrenome que eu, né? Ellen Santiago, duas. Chamam Ellen aqui, eu olho, ela olha, né? E a gente vai... Já aconteceu, isso é verdade, gente. Deu, às vezes, o Benjamin curtir alguma coisa minha no Instagram e eu botar assim... Eu mesma Pô, compartilhei. legal. Aí ele fica, como assim? A minha esposa tá do meu lado e está falando comigo? Não estou entendendo. Já aconteceu. Muito bom. E aí, Ellen, quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Lohane. Lohane. Bom dia, gente. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã. Que a sua bênção esteja derramada sobre esse lugar. Que hoje venha a ser derramada uma nova unção. Que a unção da adoração que esteja gerada no seu coração venha transbordar no nosso coração. Que esse ambiente venha estar livre e liberado para a gente ter acesso completamente ao seu coração. Muito obrigado por tudo. Amém. Muito bom. Ellen, a gente queria começar te perguntando sobre a sua trajetória, né? Como foi crescer aqui? Eu acho que você viveu aqui a sua vida inteira, né, em Terra Fértil. Sim. E como foi que você viveu até hoje a sua trajetória? Como foi para você? Então, primeiro, gente, bom dia. Peguem leve nas perguntas, tá? Se eu não souber, eu vou falar não sei, apenas, ok? Mas então, gente, antes da gente vir para cá, a gente era da Igreja de Jardim América. Eu me lembro de alguns momentos, a gente, no meio do culto, depois do período do louvor, a gente saía daquela igreja e vinha para cá, que meu avô já tinha começado a fazer o trabalho que ele começou aqui. Mas aí, logo quando criança, a gente já veio e começou aqui num trabalho que era basicamente feito com crianças, né? A maioria das pessoas que congregavam na igreja congregacional de Inhoaíba eram crianças, e a gente vivia no meio das crianças aqui do bairro e cresceu com elas. Assim, eu tenho amizades e marcas de pessoas que fizeram parte desse momento da nossa vida e que são hoje, continuam sendo aqui membros de Terra Fértil. Carla, não sei se está aí. Não tá, mas é uma amiga nossa da nossa infância que estava aqui, né? E a minha mãe estava falando que na semana passada que quando a gente começa o ministério, é a família do pastor que vai fazer tudo que tiver que ser feito, né? Então, assim, quando criança, a gente não tinha ainda tantas possibilidades de ajudar, né? Mas assim que a gente começou a ficar adolescente, não somente eu, como Renan e Neise, a gente começou a trabalhar, né? A fazer coisas junto. E eu lembro assim que, como minha mãe disse, né? Minha mãe ministrava o louvor, tocava violão, meu pai ministrava o louvor, tia Ruth, Valéria. E aí, nesse período, eu devia ter por volta de uns 12 anos. Tinha um equipamento na igreja, não sei se vocês conhecem. Chamava-se retroprojetor. Eu era DJ do retroprojetor, tá? Fiz muito. Você Trabalhei fez também, muito com isso. Também já fiz. Gente, nem sei se vocês sabem como funciona, mas era um aparelho que você transmitia a letra que você estava cantando na parede, né? E era exatamente aqui onde a gente está, né? Ficava aqui nesse cantinho. Exato. Você tinha que colocar a folha... Ao contrário. Era uma folha transparente. Exato. Era uma folha transparente e você tinha que colocar ela de maneira... Escrito à mão. Isso. No início era escrito à mão. Então, assim... Depois
depois profissionalizou, a gente conseguia imprimir, né? Sim. Eu nem sei, cara, como a gente fazia isso, mas enfim. E aí tinha todo um esquema que se você colocasse a folha ao contrário, a letra ia transmitida toda ao inverso, né? Ao contrário. Mas aí isso foi a primeira coisa que eu comecei a fazer aqui, né, na igreja. Eu era responsável pela transmissão das letras, botava a caneta para mostrar assim, a eficiência, né? E tinha que ser sincronizado, né? Porque às vezes trocava, se tu entrasse no mistério ali de falar em língua, fechar o olho, o pessoal já estava no refrão e tu estava na primeira parte. Exatamente, tinha que ser uma coisa assim. Então foi meu primeiro trabalho aqui. E aí eu lembro que nesse período, assim, né, minha mãe começou a querer investir, minha mãe e meu pai, né? A investir na gente com relação à música, né? Aí Renanzinho começou a fazer aula de bateria. Eu também fiz aula de bateria, inclusive. Gente, era o caos. Era assim, a treva, né? Tanto é que não deu certo. Mas eu lembro de ter feito aula de bateria alguns meses. E também fiz aula de teclado por alguns meses. Então, assim, eu tenho noção de notas musicais, mas também nunca consegui desenvolver. Era o forte da Neise, a Neise que assumiu isso. Mas eu me lembro da minha mãe me empurrar. Minha mãe e meu pai empurravam a gente para fazer as coisas aqui, porque só tinha gente. Só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, cara, tocava na igreja, assim, cheia de limitação, mas com a cara e com a coragem a gente fazia, né? Então, e aí foi basicamente isso, assim, né, que a gente fez. Eu fiz alguns meses também de aula de teclado. E aí a gente começou a ajudar no Ministério de Música, eu, Neise e Renan, ainda quando crianças, né? Eu devia ter por volta de 12, 14 anos quando eu comecei. E bom, isso foi caminhando, isso foi andando, até o dia, eu não sei como, mas em algum momento eu descobri que eu cantava. Eu não sei aonde que virou a chave, eu não sei em que momento eu passei a fazer parte do grupo de música. A minha mente, ela é meio... Eu tenho boa memória, não. Mas em algum momento descobriram que eu cantava e eu passei a cantar, né? E aí ficava sempre no back, e aí, enfim. Não sei se vocês querem que eu continue falando, né? Porque... Pode falar. A gente quer saber. Então. E aí, então, eu comecei a cantar, fazia parte aqui. O Galber, na época, era líder do time de música, né? Então, eu fazia parte desse ambiente, ministrava aqui desde muito novinha. Eu não sei mais as datas, mas talvez, sei lá, 18, 19 anos. Hoje eu tenho 37, então, assim, estava pensando esses dias com um grupo de música lá, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho pelo menos 25 anos envolvida com o ambiente de música aqui, às vezes na idade nem de vocês, gente. Vocês estavam nascendo, eu já estava, né, trabalhando. E aí, enfim, fui caminhando e em algum momento que a gente passou por essa transição, né? Galber recebeu aí de Deus um chamado para liderar um ministério que tu até fez parte por 12 um anos. tempo. E a transição natural, por uma questão de experiência, por outros aspectos também, né? Às vezes a gente não se vê naquela posição, né? Mas pessoas que estão ao nosso redor veem a gente, reconhecem a gente, reconhecem a unção e alguma coisa que está sobre a gente que às vezes a gente nem nota, nem sabe, né? E aí a transição natural foi eu assumir o Ministério de Música. Isso aconteceu há 4 anos atrás? Sim, em 2018. Foi. Há 4 anos. E há 4 anos eu sou líder do grupo de música em Terra Fértil. Eu e Benjamin, não somente eu, mas Benjamin também. Nós juntos lideramos e tocamos isso. E quando que foi a nossa ordenação, Ben? 2000 e... Eu sou ruim de memória, como eu disse. 18 também? Foi no mesmo ano? 2019. Tá. 2019. Então, pronto. E aí, em 2019, a gente... eu e Benjamin, a gente lidera um grupo que a gente entende ser, assim, muito estratégico dentro da igreja, né? Estratégico não só numa questão organizacional, de funcionamento do culto, mas também com relação à relevância que isso tem se a gente estiver falando de coisas espirituais, né? Eu acho que é uma das colunas do ministério, Terra Fértil, adoração.
E nós liderávamos um grupo, sem ter o ofício pastoral ainda, nós liderávamos um grupo de 30 pessoas e um grupo que a gente entendia... Na época, a gente tinha até pastores dentro desse grupo, assim, né, ministrando conosco. E a gente entende que é um ministério, entendia que era um ministério relevante, uma das colunas aqui dentro. E foi uma questão assim de reconhecimento das pessoas pela relevância que a gente do trabalho que a gente desenvolvia com um grupo grande de pessoas, né? Que aí surgiu essa luzinha, né? E aí eu vou parar por aqui, porque pode ser que você tenha alguma pergunta. Não, eu ia perguntar justamente isso. Como foi para você assumir o MSA, né? Se foi uma transição tranquila, se algum dia você tinha um spoiler disso, sabe? Se você já viu que Deus estava te encaminhando para isso, ou se foi, sei lá, mais brusco. Tranquilo nunca é. Eu não sei. Pelo menos para mim, não. Assim, estar aqui hoje foi tranquilo? Não. Eu tô em silêncio, sem trocar uma palavra com meu marido desde ontem, né, velho? Tô assim, ó, muda, assim, reflexiva. Então, assim, tranquilo não. Mas eu entendi, apesar de... Assim, nunca foi para mim, essas posições de liderança, nunca foi para mim uma coisa que eu desejava. Assim, meu objetivo, onde eu quero chegar, se eu estivesse pensando em ranking, alguma coisa dentro da igreja, isso nunca foi uma demanda, um desejo do meu coração. Mas, por outro lado, eu entendia, isso foi uma coisa que Deus foi trabalhando comigo, né? Eu entendia que eu nasci na família que eu nasci, não foi à toa, né? E... vida que segue, né? Querendo ou não, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade que Deus tinha me confiado, simplesmente porque eu tinha nascido nesse lugar e porque eu sabia que Deus não tinha errado comigo, né? E a transição natural, como eu disse, por uma questão de experiência, de tempo, de maturidade, eu sabia que era minha. E o Galber vinha me preparando, né? Galber literalmente, ele me jogava na fogueira, assim, né? Do nada, ele estava ministrando, do nada ele entregava o microfone na minha mão, ministra essa. Eu falei, cara, meu Deus. Aí era aquele momento que você, né, separa a alma do corpo e você fala... Você fala, meu Deus. E agora, você vê né? a sua alma olhando para você e você assim, ó. Exato. E assim, as pessoas veem eu falar isso e acham assim... você sempre disfarçou muito bem, porque ninguém nunca notou isso. As pessoas falam que você faz com tanta naturalidade. Mas eu vou te dizer que cada domingo que eu subo ali, gente, não é simples, não é. Existe todo um trabalho de backstage, por detrás das cortinas, né? De me preparar, de preparar meu coração, preparar minhas emoções. E eu tô falando isso por causa disso que você me perguntou, né? Se tinha sido tranquilo. Então, assim, não foi, mas eu entendia que Deus tinha me colocado naquele lugar e que algo dentro de mim poderia acrescentar para as pessoas. E foi assim que aconteceu. Então, eu sabia que o Galber estava me preparando. Apesar dele não dizer isso com todas as letras, eu sabia que ele estava me preparando e sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. E você se colocou disponível, né? Eu acho interessante isso, porque a gente tem a opção da gente não querer estar naquele lugar, mas a partir do momento que foi dado a você, você chegou e falou assim, não, eu me coloco disponível, mesmo que tivesse com... Porque medo, gente, insegurança... Vocês acham que eu tô aqui como? Só pela graça. Porque a gente fica inseguro, o olho treme. E assim, né? A gente entende que quando é algo da parte de Deus, a gente, por mais que a gente se sinta inseguro e temeroso, vem uma paz que faz com que a gente avance, né? A gente aceite muitas das vezes sem nem pensar. E depois que a gente diz sim, a gente fala, meu Deus... Agora eu sou líder do louvor. Né? Aonde que eu me meti?
Não, assim, foi exatamente isso, assim, eu tinha diversas inseguranças, assim, porque quando a gente está colocado num lugar desse tipo, né, eu entendia que eu teria que responder e trazer respostas que às vezes nem eu tinha para mim mesma, que dirá para todo um grupo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu entendia que não era na minha força que as coisas iam acontecer, não era, e que quem tinha me chamado seria a pessoa que iria me capacitar para que eu desempenhasse aquilo. E eu estou falando que quem tinha me chamado não foi o Galber, quem tinha me chamado não foi meu pai, quem me chamou foi o Senhor. Sim. E eu sabia que Ele ia me capacitar para fazer o que eu... Amém. Vou chorar não, eu vou... que eu ia... Se chorar fica mais bonito, tá? E vocês... Brincadeira. Só para descontrair e secar a lágrima. Secou. Eu sabia que quem tinha me chamado ia me capacitar, né? Para fazer. E o sim que a Ellen está falando aqui, nem sempre é um sim que você fala... Para mim, acho que nunca foi um sim de tipo, sim, por favor, é isso que eu quero. Foi uma coisa trabalhada, um sim entre os dentes, às vezes, né? Mas é isso, né? Por entender que o propósito de Deus precisa ser superior, sim, às minhas limitações, inseguranças, debilidades. Amém. Amém. É isso. Amém. Muda de assunto, porque essa aqui está me emocionando. Meu Deus. A gente sabe que existem vários... Eu falo por mim. Aqui hoje tem ministro de louvor e ministro de dança, né? E a gente sempre... É normal a gente sempre sentir aquele friozinho na barriga na hora da gente subir. Mas eu tiro até por mim. Eu tive muitos momentos onde eu tive experiências incríveis com Deus, que foram super marcantes na minha vida, ministrando não somente lá em cima, mas até dentro da minha própria casa. E qual foi assim, a primeira experiência que você teve, ou que você se lembra, com essa questão de adoração? De você com Deus, seja dentro da sua casa, ou qual foi assim, a primeira experiência que você teve com Deus que te marcou? Eu não sei se eu vou lembrar da primeira, por causa da deficiência da memória, mas assim, o que eu queria dizer, assim, eu tenho alguns eventos aqui dentro da congregação que me marcaram profundamente, né? Teve uma vez, eu vou falar primeiro disso, teve uma vez numa dessas santas convocações que a gente faz, que a atmosfera era favorável, assim, né? Eu acredito que quando a gente não tem somente um grupo ali, o grupo de música envolvido em produzir algo ao Senhor, mas toda uma congregação envolvida em entregar algo para Deus, a gente sobe o nível do clima espiritual, assim, e da presença de Deus de maneira... Porque a gente está unânime, né? A gente está junto com o mesmo coração, a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma fala. Então, nessa evento da Santa Convocação, eu me lembro de ter sido assim, algo que sabe quando você expandiu, foi além de mim, né? E aí você perde reputação, você perde a vergonha. A maquiagem já foi embora. O rímel preto vem parar aqui, né? É aquela cena. E foi um dia muito marcante para mim. Nesse dia, o Fernando, o guitarrista, Fernando tá aí? Não. Fernando disse que nesse dia, que foi de fato muito marcante para mim, ele viu caindo como se um líquido amarelo, dourado, alguma coisa desse tipo, caindo sobre mim. Foi muito real isso que ele viu caindo sobre minha cabeça. E aí ele conta que logo depois que ele viu isso, não sei se vocês lembram dessa cena, o Fernando caiu no chão. Lembro. Eu tava no back, quase não me aguentando em pé. Foi bem forte. Foi um dia muito forte. Para mim, e assim, compartilhado por pessoas, né? O Fernando, que estava lá na guitarra, caiu no chão com guitarra e tudo. Não sei se vocês lembram disso. E eu lembro que foi geral, porque até a igreja em si correspondeu a todo aquele momento. Foi a atmosfera mudou total. Foi. E aí eu lembro que eu tinha acabado de... Tava com problema na vista naquele dia, eu tinha ido no hospital e eu cheguei tarde. E quando eu cheguei, eu falei assim, caraca, surreal, porque
na minha cabeça, né, há um tempo atrás, funcionava assim, não, eu tenho que chegar no começo, porque no começo eu vou pegar tudo, senão eu vou ficar desconectada. Aí eu chegava depois, eu falava assim, Senhor, eu tô desconectada, não vai funcionar. E aí Deus foi trabalhando essas coisas em mim, entendeu? Eu lembro que quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu não precisei nem chegar cedo para me conectar, porque é igual quando você chega na casa de um amigo muito próximo seu, que o Wi-Fi já conecta na hora. Foi assim. Aí eu falei assim, gente, e foi muito bom. Mas o que eu queria falar para vocês é sobre o poder da gente ter uma voz, a gente estar unânime, sabe, gente? Quando a gente está ali, a gente precisa entender, o tema aqui é adoração, né? Mais do que contar a minha experiência, eu queria incentivar vocês, né? O que a gente está falando aqui é sobre adoração. O time de música que temos em Terra Fértil é responsável e tem uma grande responsabilidade de atrair os céus. Mas se nós, como congregação, todos aqui, independente de cantar bem ou não, de ser afinado ou não, de saber tocar o instrumento ou não, a gente estiver nessa posição, sabe? Eu estou aqui para trazer uma oferta ao Senhor. Adoração é vertical, a gente pode falar, entra na minha casa, entra na minha vida, a gente pode cantar eu te amo, querido irmão. Isso tudo tá ok, beleza, mas isso não é adoração. A adoração acontece verticalmente, né? Daqui de nós, em sacrifício, em oferta ao Senhor. E se nós, na Santa Convocação, por que o ambiente era mais propício para um derramar de Deus de maneira mais poderosa? Primeiro porque a gente vai aquecendo o nosso coração, produzindo aquilo, né? E todos juntos, em oferta ao Senhor, é impossível que uma oferta desse nível não traga uma resposta de fogo de Deus poderosa, que toque a todos, né? Então, assim, esse dia foi isso. Então, eu queria incentivar você. Chegou aqui, cara. Se envolve. Não fica esperando receber. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Tá, mas o que você vai dar ao Senhor hoje? É isso adoração aí. É oferta. Adoração é dar algo ao Senhor. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Se a gente sai da posição de receber, eu venho pra cá porque eu tenho minha necessidade. Porque assim, gente, desculpa, eu tô até fugindo um pouco da pergunta, daqui a pouco eu vou voltar. Sem problemas. Mas a gente vive numa sociedade que é humanista, né? Que olha para as suas próprias necessidades. Hedonista, eu queria usar essa palavra, eu estudei, gente. Chique, hein? Queria usar essa palavra pra vocês acharem que eu sei alguma coisa. Mas é sério, E o que significa isso, né? São pessoas que são focadas nos seus próprios desejos e necessidades pessoais, né? Então, a gente vive num tempo que a mentalidade cuide do seu primeiro, né? Tenha para você, acumule para você. E às vezes a gente se aproxima no ambiente de adoração com esse coração. O que tem para mim hoje? O que vocês vão ofertar? Que tipo de música vocês vão cantar para agradar o meu coração? Só que não é isso. Não é sobre nós, né? Não é sobre a gente. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade, Amém, sabe? É isso aí. E você estava falando sobre experiências com Deus. Eu queria só falar mais uma coisa. Que eu tive algumas experiências marcantes com Deus dentro da congregação. Mas eu vou te falar que as experiências mais profundas que eu tive com Deus e que... Olha, de novo aqui, né? Arrepiei antes dela falar. Experiências mais profundas que eu tive com Deus aconteceram dentro da minha casa, assim, sabe? Eu posso contar algumas. Deixa eu me recompor. Bebe uma água. Não, vai. Ela vem e volta. Engole o choro. Fala igual minha mãe falava, engole o choro. Engole o choro. Com a Neise, minha mãe falava, chora, Neise, que a Neise era chorona pra caramba. Mas enfim, só pra secar a lágrima. As experiências mais profundas com Deus e que mudaram situações da minha vida foram experiências minhas com Deus, da minha casa, né? E eu sozinha, sei muito... na casa sacerdotal? Não, fui até eu sozinha com Deus, né? Uau, legal. Eu me lembro quando eu tive Maria, que eu tive alguma coisa de uma depressão pós-parto, alguma coisa do tipo, e eu comecei, até todos os dias, eu tinha um sentimento de medo muito grande quando começava a anoitecer. O sentimento de um medo, de que alguma coisa, pensamentos assim horríveis vinham na minha mente com relação
a saúde da Maria e coisas do tipo. E eu me via todo dia chorando por volta de 5, 6 horas da tarde. Era diariamente, durante 15 dias. E aí, enfim, todos os conflitos que você tem na maternidade, que assim que um bebezinho nasce, né? E eu lembro que teve um dia que eu mudei a minha perspectiva com relação àquilo e fui para dentro de um banheiro. Lembro de um dia que o Benjamin chegou do trabalho, eu estava sentada na cama com a criança no colo, no escuro, aos prantos. Meu Deus. Imagina a cena, né, do pai chegar. Benjamin olhando aqui. Gente, e quem me conhece sabe que eu não sou assim, né? Pelo contrário, eu sempre sou otimista, eu vejo o copo metade cheio, eu não vejo metade vazio, enfim. Mas era uma coisa que era, acho que natural de alguma maneira, mas o diabo se aproveita dessas situações de fragilidade na nossa alma para colocar a gente num lugar ruim, né? E eu me lembro que eu fui por dentro de um banheiro lá da casa da minha mãe, que eu fiquei na casa da minha mãe esses dias. E eu comecei, enquanto a Maria estava para lá dormindo, eu comecei a falar alto. Gente, imagina os vizinhos. E eu gritava comigo mesmo, dando comandos para minha alma, para o meu coração. E foi aquele dia, Deus, acho que assim, bastou uma atitude minha para Deus segurar na minha mão e me tirar daquele lugar, sabe? Amém. E depois daquele dia, nunca mais eu tive absolutamente nada. Então, assim, lógico que a gente sabe que depressão precisa de tratamento, mas eu queria também dizer para você que é filho de Deus, que Deus é um médico poderoso e que se você entendeu que existe alguma coisa querendo tocar na tua vida, se levante com a autoridade que você tem e Deus muda as coisas. Sim. Amém. Uma outra coisa que eu queria falar com relação às experiências com Deus, já tá escrito assim, gente. O Renan tem falado sobre isso, né? Mais do que você falar o que, você tem que falar como as pessoas têm que agir, né? Sim. E aí você pode estar se perguntando, mas eu não tive experiências, não estou tendo experiências com Deus ou alguma coisa do tipo. E eu queria dizer para você o como. O como está escrito. Jesus disse, e o que Jesus disse, acho que a gente deve considerar como relevante, importante, e o passo mais importante que a gente pode fazer para resolver a questão, né? Então, sobre isso, eu queria só ler Mateus 6:6. Se você tem sua Bíblia. Calma. Mateus 6:6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o pai que te vê em secreto o recompensará. Esse texto diz que quando a gente... Jesus disse a maneira como a gente deve agir para a gente ter esse momento de conexão profunda com Deus e experiência. A Bíblia fala, vai para o teu quarto. Segundo, não é a Bíblia que disse, foi Jesus quem disse. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto. E a Bíblia fala mais uma coisa. O Deus que já está em secreto, a gente entrou no quarto, a gente fechou a porta, ele está te esperando lá. Ele já está. Amém. E ele fala, o Deus que te vê em secreto te recompensará. Agora vem. Pronto. Agora que o rímel começa, né? Então, assim, gente, não tem. Mas por que eu não tenho experiências com Deus? Olha, eu vou te garantir. Se você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, o Deus que está no secreto, está lá, dentro do seu quarto, com a porta fechada, vai recompensar vocês, vai se manifestar. Amém. Então a gente não tem desculpa, sabe? A gente não tem desculpa para não ter uma vida de experiência com Deus. Ontem, quando eu orava para me preparar para vir para cá, um bálsamo do céu veio e trouxe paz ao meu coração. Isso é espiritual, isso só acontece. Isso só acontece se a gente está em contato com Deus. E experiências desse tipo, simples, pequenas, mas que mudam tudo. Sim. Eu estava com a minha alma agitada, preocupada, irritada até. Mas foi eu ir para lá que a paz, tranquilidade e uma graça de Deus vem sobre a gente.
Então, vai para o teu quarto, fecha sua porta. O Deus já está lá. E é tomar uma atitude, né? Às vezes a gente fica naquela de o Senhor me encontrar, o Senhor vir até mim. E como ele falou, a gente já sabe onde ele está. A gente sabe onde ele está. Se você quer alguma coisa, se você precisa de algo, você já sabe onde ele está. É só ir para o lugar que ele está. O Hugo fala que encontrar Deus é como um pai brincando de pique-esconde com o filho. Ele se esconde na cortina e deixa o pé à mostra, sabe? Esperando ser encontrado. Fala assim, tá fácil, é fácil, o caminho é fácil, é reto. Amém, gente? É só a gente querer e tomar uma atitude para isso. Eu lembro que uma vez você me disse, a gente estava conversando sobre adoração no coletivo, e eu lembro que você disse que a gente era muito bom em ser intensos, né? Mas a gente errava um pouco na parte de ser profundo. E a igreja, né, como um todo, precisava ser um pouco mais profunda do que intensa. E aí eu queria que você falasse para a gente como a gente pode melhorar isso. Porque, realmente, a gente olha e, né, a adoração extravagante, a gente tem muita intensidade, tem muita expressão, mas às vezes falta um pouco de profundidade. Como a gente pode melhorar nessa questão? Assim, o ideal é que a gente fosse as duas coisas, né? Profundo e intenso. Sim. Benjamin sempre algumas vezes ele ministrou no grupo de música, ele falou sobre a gente manter a intensidade, né? E a intensidade é importante, mas a intensidade sem profundidade é barulho, é um negócio assim que a gente vai ontem, vocês tiveram um momento aqui profundo, intenso, eu não sei se profundo, mas intenso, obrigada. Intenso e para alguns talvez profundo, mas para outros talvez só intenso, né? E se é só intenso, vai dar e vai passar. E é aquilo, né? Se você não sabe nadar, querido, não adianta você ir bater braço e mergulhar e batendo braço para dentro do mar com toda a força que eu vou conseguir. Você vai conseguir até um momento, mas daqui a pouco você não sustenta mais aquilo. Você não consegue sustentar a intensidade se você não tem profundidade em Deus. E como que você falou como, né? Gente, a gente vai voltar no que eu acabei de falar, né? Profundidade com Deus a gente encontra estando... Num culto a gente pode aprofundar os nossos conhecimentos em Deus. No que não falta para nós aqui é mensagem, é ensino, é palavra, é ministração. Verdade. Não falta para nós... Aqui em Terra Fértil, a gente tem diversos homens e mulheres que foram chamados por Deus e que se esmeram nessa atividade, né, de trazer algo que seja dos céus para cá, e a gente não pode se queixar disso. E eu acredito que a gente pode absorver e ir para níveis mais profundos em Deus a partir dessas mensagens ouvidas. Mas eu acredito com mais força de que a nossa evolução espiritual e a nossa profundidade espiritual acontece dentro da nossa casa, comigo e o Senhor. Amém. Enquanto a gente usar bengalas do que aquele cara vai trazer para mim, o que aquele pastor vai me trazer, o que você, irmão, vai me trazer. Enquanto a gente usar esse tipo de bengala, a gente vai alcançar um nível. Mas a gente precisa se comprometer com o que a gente quer. Isso, assim, no ambiente de trabalho, eles falam, né? Se você quer ascender profissionalmente, não terceiriza para a empresa a tua promoção, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente fala, esse povo não me reconhece, essa empresa não me reconhece. Mas o que você está fazendo? Você por você, sabe? Isso para o mundo secular, né, assim, fora dessa relação com Deus, e isso para a nossa relação com Deus. Não tem como a gente ser profundo vivendo de bengala. Vivendo, apoiando no ensino que o outro aprendeu de Deus e que deixou pegar uma casquinha. Eu estou lendo um livro que fala assim, que ele fala, né, que uma das palavras mais importantes da Bíblia, que mudam todas as coisas, é ouvir. Se a gente consegue ouvir, e eu não estou falando só ouvir o que eu estou falando aqui agora, porque isso não deixa de ser uma bengala, por mais que a gente aprenda algo com isso. Se a gente desenvolve o nosso ouvido para ouvir Deus,
Não tem como a gente se manter na superficialidade, não tem como. Então a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida com Deus e fazer algo por nós mesmos, se a gente quer ir num lugar mais profundo. Amém. Amém. Eu vejo até uma questão de esses podcasts como um degrau, né? Pra gente estar... Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo ouvindo e é um degrau. Então, assim, esse degrau é o degrau que a gente vai aprender, subimos um degrau, mas agora a gente vai ter o trabalho de se desenvolver nisso. É isso. Sim. É isso, acho que assim, o objetivo, né? Acho que vocês querem acabar, né? Não, pode falar. Não, acho que o objetivo é esse, é colocar um pedacinho do gostinho na boca, né? Pra gente desejar comer, é a prova, pra gente desejar comer o resto. E existe um lugar mais profundo, né? Se a gente buscar. Amém. Já comecei a receber várias perguntas aqui. Ai, meu Deus! Várias mesmo. E uma pergunta aqui pra gente, a gente já começou, né? Você já falou várias coisas sobre adoração. E a pergunta que veio aqui, eu achei bastante interessante, é como destravar um ambiente frio através da adoração. Olha, já tive alguns eventos aqui, né? Da gente começar ali na manivela, num negócio que não flui. Mas eu acho que como a gente destrava, a gente sair do mecânico, né? Porque a nossa tendência, ainda mais quando o negócio parece que não está acontecendo conforme a gente deseja, esperava, é a gente, de repente, seguir ali, vamos seguir aqui o que a gente combinou. E eu falo isso para os líderes e ministros aqui de música, né? Gente, tem alguma coisa que não está legal acontecendo aí? Tem hora que eu não sei se vocês notam, mas tem hora que eu não sei o que fazer. Sabe que quando você, tipo, Senhor, eu não sei o que fazer agora. Eu não sinto que eu devo começar uma outra música, simplesmente. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que é, mas precisa alguma coisa ser feita para mudar o ambiente, para intensificar o ambiente. E aí, cara, a gente precisa ter essa coragem de sair do programa e buscar em Deus. Nessas horas, às vezes eu olho para o presbitério, eu vejo se tem um ali, porque às vezes tem um ali que tem a palavra rema, que vai trazer a luz e que vai mudar o ambiente. Eu e Renan é meu irmão. Então, assim, eu olho na cara dele, eu já sei que ele tem alguma coisa, né? Ele começa a andar para lá e para cá, assim, com o celular na mão. Eu falei, tem ali. O sinal geralmente é esse, né? Tem ali o negócio. E, às vezes, é o resgate. É o resgate daquela ministração. É o resgate do culto, porque ele vai trazer uma palavra rema e que vai trazer luz e que vai destravar o ambiente e que aí corações frios vão ser aquecidos, né? Isso eu estou falando no ambiente macro de adoração congregacional. Sim. Agora, na nossa vida devocional, como romper essa frieza, queridos, é dando o primeiro passo. É dando o primeiro passo, sabendo desse segredo que eu acabei de falar para vocês. O Deus que está no secreto, Ele está lá. Sim. É só você ir para lá. E às vezes a gente vai chegar sem saber o que falar, se sentindo às vezes sujo, até não se sentindo... Senhor, não tenho nem nada para falar para você. Sabe quando a gente chega assim, diante de Deus? Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já. Vazio, né? Parece que não tem nada, tá um mover na igreja e a gente tá olhando pro nada. E às vezes dentro da nossa própria casa, né? A gente sabe bem o que fazer, o que falar. Mas Deus está ali e Ele é suficiente. Amém. Se você está com o coração disposto para ouvir, entender e colocar em prática aquilo que Ele está mandando você fazer... Gente, a frieza vai indo. É um processo, né? A frieza vai indo embora. Mas é aquilo, a gente precisa ser persistente. A gente precisa perseverar. Hoje eu não ouvi nada de Deus no meu devocional. Ok. Continua. Amanhã pode ser que Ele te traga uma palavra rema. Sabe textos da Bíblia que você já leu 1000 vezes e que de repente, em determinado momento, faz todo sentido para você. Você fala, meu Deus, como eu nunca notei isso. É exatamente assim que Deus se manifesta, Deus vai se revelando. E
para romper a frieza, eu penso que seja assim, dar o primeiro passo. E ministros de música, adoração, fiquem ligados aos presbíteros da igreja, porque eles têm algo de Deus, muitas vezes, que colaboram para a construção daquilo. Vai lá. Amém. Gente, a gente vai para o intervalo agora, ok? A gente tem 10 minutos de intervalo, então 11 horas todo mundo aqui. Tem cantina lá embaixo. Tá baratinho, hein? R$3,50 pão de queijo. Lembrando com Goracamp. Lembrando de fazer silêncio, tá, galera? Que o pessoal lá embaixo tá em aula, tá? Então vai quietinho. Ai, ai. Ai, que maravilha. Atenção sobre meus ombros. A minha mão tremendo. A mão tremendo. Meu querido, essa luz aqui atrás, você viu? Se não precisa mexer? Não, é porque tá aberto. A cantina é R$4. Eu falei errado, hein? Já acabou? Que isso? Já acabou? Só pergunta. Nosso luau foi adiado para o dia 19. Incrível que ontem choveu e hoje foi um sol maravilhoso no céu. Acho que já estava nos planos de Deus. Então, nosso luau foi transferido para sábado que vem. Quem vai de ônibus, eu preciso que acerte o valor mais rápido possível comigo. Isso. Comigo, porque a gente precisa fechar o ônibus para a gente estar saindo daqui da igreja no sábado às 4 horas da tarde. Horário de retorno, nós não vamos voltar tarde, mas nós vamos voltar. Porque a gente ainda não sabe o horário que a gente vai voltar. Mas a gente vai vendo conforme tiver o andamento lá. Uma hora a gente volta. Uma hora a gente volta. Outro aviso, às segundas-feiras estão acontecendo alguns estudos em Guaratiba. A gente está querendo movimentar um pessoal para sair daqui da igreja para estar indo lá. Eles estão fazendo um estudo sobre frutos do Espírito. E é tipo uma série, né? Cada segunda-feira eles vão desenvolvendo um tema. Então você que tem interesse, entre em contato com a gente. O grupo da juventude tá aí pra gente se comunicar. Isso. Tá com dúvida quem é que vai, joga lá. E é bom que a gente vai incentivando também outras pessoas a estarem nesse ambiente. E por último, dia 19 de março... Dia 19 de março, nós teremos uma rede em Santa Cruz. A igreja que está hoje é liderada pelo pastor Cláudio. Gostaria de estar convidando a todos para estar indo lá com a gente. Tá? Vai ser muito bom ter a presença de vocês. O ministro que vai estar lá é maravilhosa. Anota, tá, gente? Vai ser muito bom. E nós contamos com vocês também para incendiar aquela juventude de lá. Tá bom? Vocês estão com sono, gente? Vocês estão com fome porque acabou o pão de queijo da cantina? Ó, semana que vem já tá a dica aí, hein? Então, vamos voltar. Já voltamos com tudo. Conseguimos aqui, ó, enxugar algumas perguntas. A gente recebeu bastante coisa sobre o que é adoração. Sem fome agora. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão curtindo? Estão gostando? Faz um sinal, balança a cabeça, fala amém, glória a Deus. Quem é que vai dizer que não, né? Aqui na minha frente. Ninguém vai, né? Se falar que não, fala com o Felipe ou com o Hugo, que a gente refaz a pergunta. Fala depois, por favor. Então, vamos lá. Vamos. Ai, tu me mandou, né? Adoração é um estilo de vida ou um ambiente que a gente gera? Adoração é vida, gente. Adoração é todo dia. Adoração é entrega diária. Adoração nunca foi um momento. No céu existe adoração 24 horas por dia. O que é adoração? Primeiro, a gente coloca Deus como centro disso. Deus está no centro do céu nesse momento. Sim. Existem anjos e seres adorando Ele 24 horas por dia. E quando a gente entende isso, a gente vai para esse lugar de contemplar o Senhor, a gente vai, de alguma maneira, responder. Os anjos respondem o tempo inteiro dizendo que Ele é santo, porque eles veem isso o tempo inteiro. Amém. Então, adoração é vida. E a gente só consegue adorar se a gente tem
se a gente para enxergar o Senhor, para contemplar o Senhor, e é impossível que a gente se cale vendo a beleza do nosso Criador. A adoração é a vida. Amém. A adoração é apenas acompanhada de música? Não. Não. Direta? Não. Não, gente. A adoração acho que pode acontecer de qualquer... A música é um facilitador, né? Uhum. É um facilitador, eu acho que ajuda a gente nesse processo de conectar nossa alma. Mas não, a gente não depende de música para adorar, porque se a gente dependesse, a gente não poderia, de repente, ter na nossa casa. Mas o que eu faço, se você não toca e não canta nada, né, que eu quero dizer, o que eu faço, eu coloco na internet, depois eu posso passar para vocês os links que eu coloco, são músicas assim que são suaves, só me ajudam a me conectar de alguma maneira, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. Se você está diante do Senhor e você está se entregando a Ele, isso é adoração, independente de ter música ou não. Amém. Vejo que a música ela facilita, né? Às vezes o Sem acesso dúvida. tá muito difícil, tá Sem travado dúvida. ali e a música ela facilita você a se soltar, você chegar mais perto do Pai. Assim, na Bíblia, em diversos eventos de adoração, existia a adoração existia música envolvida, né? No céu existe música envolvida na adoração. Mas se a gente for entender, por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento como adoração, que eram de fato, na verdade o que envolvia ali não era música. No tabernáculo de Davi, sim. Mas no sacrifício que era feito lá com Moisés, não tinha música tocando, mas o que tinha era entrega, sacrifício, devoção, santidade, e isso era uma demonstração, isso era era adoração. No tabernáculo de Davi faz diferente, né? Ele coloca 24/7, adoração ininterrupta, com adoração com música e dança e etc. Mas a gente não pode dizer que a gente só tem adoração se tiver música tocando. Sim. Sobre, a gente está falando muito do individual, né? Sobre a adoração coletiva, o que você vê que a gente ainda precisa melhorar? Eu acho que a gente precisa aprofundar, a igreja precisa aprofundar nesse conhecimento do que é adoração, né? Eu acho que a gente tem uma mentalidade, como eu já disse anteriormente, de que pessoas vêm para a igreja para receber alguma coisa. E, então, isso interfere demais, isso atrapalha demais a igreja de se envolver, né? A gente, às vezes, precisa, como ministros, ficar ali incentivando. Você pode levantar sua mão, porque a pessoa não entendeu que ela é a oferta, né? Ela não entendeu que ela está ali para sacrificar algo ao Senhor e que, como resposta, Deus vai trazer destino, vai trazer solução. Deus, porque Ele é bom e Ele faz isso, porque Ele é, né? Amém. Mas para a gente crescer num ambiente coletivo de adoração, acho que a gente precisa de ensino nesse aspecto, sabe? Para as pessoas chegarem aqui com o coração disposto a ofertar ao Senhor e não a buscar alguma coisa para si mesmo, né? Entendi. Entendi. Não, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito do individual, mas também existe o coletivo. Como a Ellen falou, no céu existe o coletivo. Então, por que aqui na Terra a gente não está reproduzindo o coletivo com a qualidade que a gente precisa ter? Eu acho isso, por isso que eu falei, entendi, porque conectou aqui. E falando sobre isso, eu gostei dessa. É assim, ó, como alinhar a minha adoração ao que está acontecendo no céu. A gente sabe que o céu é 24 horas de adoração. E como é que eu consigo conectar e alinhar essa questão de céu e terra? Esse aí é um step a mais, né? Assim, né? Eu acho que conforme a gente vai crescendo em Deus e a gente vai afinando o nosso ouvido para ouvir o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, a gente consegue ter essa conexão. Mas eu acredito que a gente não precisa... Antes disso, eu acho que o que atrapalhou muito nessa questão da percepção do que acontece nos céus é porque o povo tem uma ideia de que o céu é algo espiritual, é uma coisa nublada, é um negócio que não é... É uma nuvem. É uma nuvem.
Só que a gente tem textos na Bíblia, Apocalipse, Ezequiel, a gente tem textos na Bíblia que relatam o céu como um lugar real, material. A Bíblia fala de um trono que existe no centro do céu, que é como pedra de jaspe, é o que está escrito em Apocalipse. Eu fui olhar que pedra era essa. É uma pedra toda azul. O céu, ele é real. Em algum momento da história, aconteceu essa questão de separar o material, esse aqui, que a gente está vendo, do espiritual, como se o espiritual não fosse real também. E eu acho que isso atrapalhou muito a nossa compreensão do que é a realidade dos céus. A Bíblia fala sobre uma cidade que está descendo, uma cidade real. A Bíblia fala tem muro, tem rio, tem um trono, tem árvore. A Bíblia fala sobre um lugar real que existe, né? Sim. E existe toda uma esfera de seres espirituais que estão neste momento... neste lugar que é real. Eu quero deixar isso claro, que não é um lugar que você passa a mão e você não toca, é um lugar real. E eu acho que em algum momento na história, você colocar como real essa nossa realidade e tirar a realidade dos céus, fez com que a gente tivesse dificuldade de acessar esse lugar, sabe? Porque a gente fica no campo das ideias, né? De como eu imagino. Mas eu sugiro que eu indico que vocês leiam Ezequiel, leiam Apocalipse 4 e 5, que mostram a adoração nos céus. Sim. E que vocês desejem parar para ouvir, gente. Porque, assim, é real. Existem seres nesse momento dizendo que ele é santo. Todas as vezes que Jesus aparece no céu, quando Jesus chega com a oferta, né, com o seu sangue, o tempo inteiro os anjos que estavam adorando ao Senhor Deus, eles param para ver Jesus nesse momento. E a Bíblia fala que o tempo inteiro eles olham para Jesus e dizem, ele é digno, porque ele fez alguma coisa que ninguém podia fazer. O tempo inteiro eles falam sobre o fato de Jesus ser digno. Então eu acho assim, quer conectar o teu coração, a minha adoração com a adoração dos céus? Gente, começa reproduzindo aquilo que os céus estão falando. Os céus falam que ele é santo, os céus falam que ele é digno, os céus têm uma adoração que não é centralizada no homem, mas é centralizada na pessoa de Deus e de Jesus. E com o tempo, com o fato de você ir construindo isso na sua vida, você vai conseguir ouvir. Eu já ouvi sons, enquanto eu estava ministrando louvor, de uma melodia que não era uma melodia que eu criei na minha mente, era uma melodia diferente, e eu reproduzi isso, e aí o ambiente muda. Ah, foi o céu que você ouviu? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E aí, a partir do momento que você confia de que o céu está disponível, que ele é real, e que você pode ouvir e acessá-lo, acho que essa barreira, ela se desfaz, sabe? Sim. Amém. Eu acho isso interessante, né? Como a Ellen falou. Gente, eu não canto na igreja. Eu hoje danço. Mas eu lembro que teve uma vez que eu estava num culto. E, gente, eu nunca vi numa igreja que tivesse aquela flauta que é de lado, eu não sei o nome. E eu estava lá de olho fechado. Aí eu falei assim, Senhor, me mostra que o Senhor está aqui. De repente, eu comecei a ouvir o som dessa flauta. E eu falei assim, gente, eu tô doida? E eu olhei comecei a olhar para frente, e aí vinha uma certeza dentro do meu coração que falava assim, ué, você não pediu? Eu estou aqui. Aí a gente chora, mereca, maquiagem, vai tudo embora, porque para mim aquilo foi algo muito real e é como se eu realmente estivesse muito conectado a tudo que estava acontecendo. Foi a conexão realmente dos céus e da terra naquele momento para mim. Foi uma experiência muito bonita. Eu acho que o segredo é parar para ouvir. Vai para dentro do teu quarto e para ouvir, porque a gente chega igual vomitando um monte de coisa, a gente quer falar um monte de coisa, mas a gente não para ouvir, fica quietinho. Para ouvir, Deus está ali. E a realidade dos céus, que é real, estou até repetindo um negócio que eu já falei, vai se manifestar se a gente buscar de coração. É um exercício, né? Você tem que fato. parar, porque é difícil chegar, parar e ficar quieto, ficar em silêncio. Vou ouvir. E aí, sei lá, depois de 10 minutos você está inquieto porque não ouviu nada. É um exercício. Mas no dia seguinte, tenta mais 10 minutos. Mas no dia que ele decidir falar, você vai estar lá. É isso e aí você vai ouvir. E uma hora vai ser familiar, né? De tanto que você vai ouvir. E esse aqui eu gostei. Ai, meu Deus. Não, é facinho.
Facinho pra tu, né? É porque essa aqui é fácil, é boa. O que você acha sobre conferência de música e se tem pretensão de fazer alguma aqui na igreja? Opa. Aí, ó, o povo tá pedindo, as pedras estão MSA tem peso aqui, ó. Não, acho que é super válido e acho que a gente precisa fazer. Não temos data, o que a gente tinha marcado, mas eram com ministros de outras igrejas, de música especificamente, não era com toda a igreja. Era um ambiente para a gente alinhar o coração, alinhar a fala, alinhar o que a gente crê sobre adoração. Mas eu acho que a gente precisa, assim, para a gente incentivar o povo a abrir a mente com relação a isso, né? Eu acho que é necessário, que é válido, porque isso é uma coluna fundamental na igreja. Sim. Não temos data, a gente pode... Benjamin? Diáconos, ajudem-me. Anota aí, Benjamin. Eu vejo também que é mais para ajudar, né? Porque a gente falou muito sobre a questão do ensino. Às vezes a gente tem um pensamento muito fechado do que é adoração e a gente só ouve muito isso aqui. E quando a gente vai para uma conferência, a gente ouve muita coisa, é muita informação, é trazer caderninho, escrever Era muito tudo. comum no Rio de Janeiro, né, em tempos passados, eu participei de algumas. Tinha chamado Louvor Profético, que acontecia anualmente, acontecia em Petrópolis, enfim, no Flamengo, que era um ambiente 100% voltado para isso, né? E foi marcante para a minha vida, né? Eu tive ensinos ali naquele ambiente que marcaram a minha vida. Então, assim, eu acho que a gente quer uma possibilidade e que realmente vai ser importante para a igreja. Amém. Benjamin vai me ajudar com isso aí. Vai liderar. E tem uma que eu achei interessante, né? Porque às vezes a gente ouve várias músicas, tem música que toca na rádio e a gente fala assim, poxa, essa música podia tocar lá na igreja. Entendeu? A gente ouve assim, a gente fala, poxa, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque às vezes a gente vê aquela coisa e a gente age completamente coração e emoção, né? Então a gente fala assim, meu Deus, essa é super de Deus. Aí às vezes tu chega para compartilhar com alguém, aí aquela pessoa fala só assim, mas tu já reparou que a Bíblia não fala sobre isso? Aí tu fica, acho que eu agi com o coração, hein? E aí uma pergunta que eu recebi foi, quais são os critérios de músicas que entram e tocam na nossa igreja? Tipo, quais são os critérios para as músicas entrarem? Porque a gente já viu que não é bagunça, são músicas muito específicas. São. Então, gente... Eu acho que essa foi uma das perguntas delicado. Mais difíceis. Assunto delicado. Olha, tem uma questão de gosto musical. Uhum. Tem uma questão do que a gente entende que seja a identidade da igreja. E o que a gente entende, o que eu falo quando eu falo a gente, as músicas que eu recebo eu ia falar, mas voltei atrás. Não saiu. As músicas que nós recebemos eventualmente, elas sempre circulam por algumas pessoas dentro do ministério. E a gente ouve, às vezes não na velocidade que vocês gostariam, mas a gente ouve e considera se aquilo tem a ver com a identidade que a gente tem, com as características do nosso ministério. Porque chega, gente, coisa de todo tipo. Chega coisa assim, que eu... Meu Deus, como que o povo sugere isso? Mas também chega coisa boa. Então, assim, passa por um crivo que não é só meu, porque vocês devem saber que eu tenho uma característica de liderança de música, Elisa tem outra, Sarinha tem outra, Eliezer tem outra. E, na verdade, essas pessoas, elas indicam músicas, as pessoas do próprio ministério indicam, tem coisa que a gente entende num consenso que é válido, que vai acrescentar para a igreja, se tem a ver com a palavra que a gente está ministrando, se tem a ver com o crescimento de entendimento que a gente precisa produzir na igreja. Mas chega muita coisa também, a gente vive um tempo no Brasil, com relação à música, que eu acho um pouco delicado, porque eu vejo muita coisa que envolve alma dos compositores, né? E a gente não é a nossa... Está tudo bem, em determinados momentos, a gente cantar essas músicas.
Mas no nosso entendimento aqui em Terra Fértil sobre adoração, como eu disse, adoração é alguma coisa, é algo vertical, é alguma coisa que não tem a ver com a minha necessidade, não tem a ver com o que eu estou sentindo. Tinha uma música aí, por exemplo, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, não me entendam assim, mas uma música que todo mundo gostava, que falava que me faz tremer as pernas, sabe essa música? Sei. Fala muito do que eu sinto quando a presença de Deus se manifesta. Sim. Fala muito do sentimento do meu coração. Eu tremo, eu choro. E tá tudo bem a gente chorar, a gente sentir, a gente tremer. Mas não necessariamente isso é adoração. Porque a gente está falando do meu sentimento com relação à presença de Deus. Tá ok. Mas adoração é algo que eu falo para Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, e não sobre o que eu estou sentindo a partir do que Ele faz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, a gente tem uma seleção, bem criteriosa mesmo, com relação à música. Peço desculpa a quem já me indicou coisa que não entrou. Inclusive. Agora eu entendi, porque ela falou assim, meu Deus, vocês não viram, mas ela regalou o olho, ela falou assim, Jesus, Ellen, o que você está fazendo comigo? Eu vejo que, assim, tem muita música... Eu gosto muito de música antiga. Eu, particularmente, me amarro em Antônio Cirilo, Adhemar de Campos, gosto muito. E a gente vê que existe uma diferença muito grande, né? Que... Ó, estão me julgando. Eu tô sentindo que me julgaram. Me chamaram de idosa aqui. Compartilhe desse agora sentimento. eu vou falar, porque quando Sarinha puxa um Adhemar de Campos, ó, manda lá um Queremos o Teu Nome Engrandecer, rola aí, uma ó, lágrima. Todo mundo novinho, 13 anos, ajoelhando no chão lá, ó, levantando a mão. Não vou julgar ninguém. E eu vejo que existe uma diferença muito grande, né? Que antigamente eu via que as músicas, elas engrandeciam muito mais a Deus, enalteciam muito mais a Deus. E hoje eu não sei se é por causa dessa necessidade, né? De se autoafirmar sempre, que está com Deus. E fala muito sobre o eu. E é difícil a gente selecionar hoje em dia músicas que engrandeçam o nome de Deus. A gente ainda encontra. Tem músicas muito boas. Estou falando aqui como se eu fosse do louvor, gente. Ai, meu Deus. Mas esse é um dos cuidados principais que a gente tem com a seleção de música, sabe? Tirar o foco do que eu estou sentindo, da minha alma, daquela poesia... A gente no Brasil, a gente está passando por um momento bem desse. Você para ouvir as músicas que estão bombando, muitas delas são nesse sentido, assim, que não é bem o que a gente entende que seja a nossa identidade aqui, por uma questão de entendimento sobre o que é adoração. Sim. Adoração não se trata de mim, se trata dele. Amém. Amém. E qual seria hoje a identidade, assim, da musical da nossa igreja? É algo mais... Não sei como é que eu vou explicar. É algo mais fogo no pé? Já viu? Entendeu? Qual é a identidade, assim? Eu não sei se eu sei explicar isso. Assim, eu acho que o ambiente vai dizer, né? Agora, fogo no pé não é muito. Mas já aconteceu de ter gente rodando e pulando, assim, o que Deus produzir no ambiente. Acho que assim, gente, eu tenho feito sempre essa oração quando eu ministro, sabe? Senhor, eu quero estar sujeita à tua voz, aquilo que você quer construir. Eu até me preparo, seleciono canções e tudo mais, mas o que Deus quer construir, sabe? Então, assim, a gente tem um estilo. Acho que a gente até tem um estilo que eu não sei dizer qual é. Mas eu tento fazer isso, né? Senhor, eu me sujeito o meu coração, a minha vontade, o meu gosto musical, aquilo que você quer produzir. E eu incentivo os meninos a fazerem o mesmo, né? Se prepararem, pararem para ouvir Deus. Sarinha estava compartilhando comigo no domingo passado que ela recebeu o playlist dela inteiro. Não foi, Sara? Enquanto ela estava dentro da casa dela, tomando banho. Ela recebeu a construção de uma história sobre o que ela devia ministrar. E assim, foi domingo passado, não foi, Sara? E era nítido a presença de Deus. E a gente cantou coisas que a gente nem está tão acostumada a cantar, né? Mas foi algo que ela recebeu de Deus para aquele domingo especificamente e que era notório no ambiente a presença de Deus. Então, assim, é mais ou menos isso. Entendi. Me perguntaram, entendi de novo.
Me perguntaram aqui sobre a sua opinião, né? Estão pedindo a sua opinião do porquê que nós cantamos tantas versões internacionais. E aí, o porquê disso, da gente cantar, trazer muita versão internacional para a igreja, traduzir. Eu acho as letras maravilhosas. Para mim, essa seria a resposta, mas tipo... Eu acho também letras muito profundas. Eu acho que esse povo, eles são incentivados a compor coisas, eles passam por anos de preparação, ensino e aprofundamento na palavra para produzirem as músicas que eles produzem. E quando achamos que temos versões que são equivalentes às letras em inglês, que são muito profundas, a gente de fato traduz. Na verdade, às vezes a gente pega aquilo que já traduziram, né? Mas eu acho que também no Brasil como um todo, a gente vive um período... Não sei se a gente vive um período mais delicado com relação à produção de músicas de adoração. Eu vejo outros tipos de músicas sendo produzidas, mas eu talvez não seja também a pessoa mais apropriada para falar, porque tem uma questão, como eu disse, de gosto musical, então eu ouço de fato muita coisa lá de fora. Então, é possível que tenha muita coisa aqui de dentro, mas assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que me trazem, trabalham comigo no louvor, que eu estou falando, que me trazem tanto músicas nacionais como internacionais. Então, assim, eu ouço todas as sugestões de músicas nacionais e internacionais. Mas, em termos de letra, muitas vezes as canções lá de fora, elas são muito mais profundas. Uma pena que a gente perca um pouco da profundidade disso quando a gente traduz. Tem até músicas que eu gosto muito, mas até que tu sugeriu, mas que a tradução dela ficou enfraquecida. E aí eu não acho que vale a pena. Mas acho que valem a pena, a gente coloca assim. Mas a gente não tem coração fechado para colocar músicas nacionais, não. É só passar nesse crivo, sabe? De ser uma mensagem que é centralizada em Deus, uma mensagem bíblica, porque tem muita mensagem poética no meio das músicas nacionais. Eu não estou lembrando aqui, né? Eu me rasgo por inteiro, eu acho pesado, entendeu? Eu acho assim, tipo... Eu estou dando um exemplo, né? Mas tem outras, é porque eu não estou lembrando. E é isso. Eu não sei se eu respondi a contento de quem perguntou. Respondeu. Quem me perguntou isso, quiser conversar comigo depois, a gente troca uma ideia. Tem uma aqui que eu acho muito interessante a gente fazer esse tipo de pergunta, sobre a inspiração, né? Normalmente quem dança tem a bailarina ou bailarino que te inspira. Quem prega normalmente tem muito o ministro da palavra que te inspira, e quem canta não seria diferente. Quem para você, assim, que hoje você vê que te inspira, que é referência para você em questão musical, tanto de letra quanto de estilo? Eu vou voltar. Infelizmente não está no Brasil. A Bethel Church, eu gosto muito deles. Eu acho que eles são muito bíblicos, são muito sérios, e o ministério da Bethel Church me influencia muito. A Stephanie, que não é mais do ministério deles, é uma pessoa que me influencia muito, que eu gosto muito. E no geral, mas Jesus Culture é outro grupo musical que eu gosto muito. O pessoal lá da Maverick City, não sei o que lá também. Upper Room, eu gosto muito desse... Não é? É Maverick City, alguma coisa. Brasileiro passou longe, eu peço desculpas. Mas eu duvido que se não tocar um Ademar aqui, ó... Não, é sem dúvida. Não, eu tenho no meu carro, gente, CDs antiguíssimos aí do Casa de Davi, que me influenciaram demais, tocaram muito meu coração. David Keelan, Nívia Soares, Ana Paula Valadão, me incomoda um pouco a voz. Aí por isso eu tenho alguma ressalva. Mas eu acho que o André Valadão ainda passa, né? Eu gosto. Nívia Soares, assim, brasileiros eu gosto desses. O Gabriel Guedes também faz muita coisa de fora, faz muita tradução, mas os compositores, tipo, nacionais, eu poderia dizer, são esses. Mas muita coisa lá de fora, eu preciso confessar. E hoje a gente tem uma ferramenta, gente, eu sei pouquíssimo de inglês.
Mas se eu ver uma música, ouvir uma música americana, hoje a gente tem uma ferramenta muito legal aqui no celular, que a gente só botar a musiquinha lá, vai aparecer o nome da música. A gente clica lá na barrinha e bota tradução. O cara tá cantando, tu só vai seguindo, ó. No final, eu lembro que na pandemia a gente foi ouvir uma música, eu e Felipe, e porque a transmissão aqui da igreja estava ruim, foi num dia de culto, a gente foi assistir um culto da Betel, e eu botei pra ver. E do nada, quando eu comecei a ler a tradução, eu tava no sofá chorando, Felipe do meu lado chorando, e eu... Aí quando eu vou começar a chorar, eu sempre falo assim, essa letra é profunda, né? Aí a lágrima vai descendo e eu tô... Profunda, né? E fico, mas é assim, a gente hoje tem essa facilidade, então eu incentivo também a vocês a expandirem, porque não é só aquilo que a gente tem aqui. Se a gente tem uma música chinesa que fala de Jesus e da grandeza dele, vai ouvir lá, ó, xing ling, e vai lendo a tradução. E se Deus falar contigo, amém. Não, mas é isso que a Ellen está falando. Acho que é verdade. Assim, acho que a limitação do inglês, ela rouba da gente a oportunidade de conhecer coisas muito bacanas fora daqui. Assim, o Benjamin ele não entende inglês, ele entende algumas palavras, tipo hello. Ele entende. Então, hello, goodbye. Tá ótimo. Ele já sabe chegar e ir embora, né? Hello, goodbye. Mas e aí, por isso, ele rejeita absolutamente todo tipo de coisa que eu ouço. Ele não ouve as coisas que eu ouço. Lá em casa só entra o quê, Benjamin Teu? Resgate, novo som, roupa... Ih, falou! A gente Eu corta não essa parte. falei a gente roupa corta. nova. Vamos cortar essa parte. Aline Barros, ó, Aline Barros. Ademar de Campos, ele ouve, ele gosta do Azaf Borba. Cristina Mel. Cristina Mel, ele gosta. Zum, 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 I love you, essa é boa. Cristina Mel, ele gosta da Aline Barros, ele ouve essas pessoas. Então, assim, ele rejeita absolutamente as músicas que eu ouço, simplesmente porque ele não entende o que está cantando, e aí ele não dá nem oportunidade. Então, assim, eu acho que essa limitação do inglês, eu acho que atrapalha a gente de conhecer coisa muito boa lá de fora. Então, estuda em inglês, gente. Eu acho que abre, assim, um leque de possibilidades pra gente muito bacana. Eu indico que vocês aprendam inglês. Mas pra se vocês não tiver abrirem a o coração. tradução da música também, Bota faz lá igual no eu tradutor. faço. Não tem a tradução, porque uma vez tinha uma música, tinha uma oração em inglês no começo, e o cara falando várias coisas, só que em inglês já estava tocando muito no meu coração. Eu não estava entendendo nada, mas já estava acontecendo um negócio aqui, ó. Eu falei, meu Deus. Tava arrepiando. Aí eu sei que o meu marido sabe mais de inglês do que eu, né? Aí eu falei assim, então, Felipe, senta aqui. Aí ele, que foi? Eu falei, aí vai eu, né? How to together. Falei, tá querendo dizer o quê? Aí ele ia, tipo assim, na medida How do to que... together? Renan, quer dizer o que how to together? To together, tipo, nem falei. Ela falou assim, Maverick. Eu já ia falar, tem o Maverick? Mas deixei em off. E aí eu pergunto, né? Tipo, eu chego pra ele e falo, Felipe, o que você entendeu aqui? Eu acho que se a gente não encontra, porque tem músicas, às vezes, que não deu tempo de chegar à tradução. E aí a gente chega pra uma pessoa mais entendida do inglês, né? Poxa, vê o que você consegue entender dessa música aqui. E a gente vai trocando as informações e vai pegando essas informações que a gente recebe. É isso aí. Entendi. Muito bom. Obrigada. Obrigada por dividir comigo esse momento, Ellen. Aí, ó, viu? Ó, a Ellen já sabe inglês, ó. O apóstolo Renan, o pai, o filho. Tem mais alguém aí que sabe? Ó, Daniel, gente. Daniel também, ó, inglês. Quem é que faz o inglês aí pra gente saber? João sabe. João. Gabi. Ó, tô... Breno manda. Que isso, deu uma moral, hein? Maverick. Só no Maverick. Ai, Jesus. É isso, galera. Fechamos. A gente ainda tem um tempinho, né? E a gente falou sobre adoração hoje, falou muito da teoria e a gente vai colocar isso na prática agora, amém? Você vai colocar em prática tudo que você ouviu, né? E aí vai tentando lembrar
Última 1h30 aí que você estava ouvindo sobre ouvir o Senhor, sobre se aquietar, sobre se expressar e ser profundo. E a gente vai adorar o Senhor juntos. Amém? Fica de pé, faz o que você quiser, se ajoelha, senta. Fica à vontade.